Se tem um som que eu nunca vou esquecer, é o do meu próprio coração se partindo. Era uma tarde comum, daquelas que a gente nem imagina que a vida vai mudar. O cheiro de alho dourando na panela, o barulho das crianças correndo pela casa, as risadas ecoando. Eu ajeitava a mesa com aquele capricho que só a gente, mãe e mulher, sabe ter. O avental amarrado na cintura, cabelo preso de qualquer jeito, mas com o coração cheio de gratidão por aquela rotina que, pra mim, era tudo. Eu acreditava, de verdade, que minha vida era perfeita. Família bonita, marido trabalhador, casa ajeitada. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Aos olhos dos outros, eu era mulher de sorte. Mas a verdade veio como um raio no meio de céu azul. Foi no celular dele. Eu nem sou de mexer, nunca fui. Sempre achei que confiança era a base de tudo. Mas aquele aparelho vibrando em cima da mesa, com a tela acendendo insistente, no meio da sala vazia, parecia me chamar. Como se Deus, ou o destino, ou quem sabe o diabo, quisesse que eu visse. Uma mensagem. Um simples te amo que não era para mim. Na hora, minhas mãos tremeram. Senti um frio subindo pela espinha, o chão fugindo debaixo dos meus pés. O sangue sumiu do meu rosto, e o barulho do óleo fritando na panela se tornou um zumbido distante. Tentei me convencer de que era engano, que podia ser um trote, uma brincadeira idiota. Mas lá estava o nome dela. Débora. E pior, emojis de coração, promessas de amor eterno, planos para o fim de semana. Meu peito apertou de um jeito que eu achei que fosse morrer. Mas eu respirei fundo, engoli o choro e continuei. Me obriguei a sorrir para as crianças, a terminar o jantar, a fingir normalidade. Porque a gente aprende desde cedo a engolir a dor para não desmoronar na frente dos outros. Os dias seguintes foram um inferno. Eu me peguei olhando para as fotos nossas na parede, para as roupas dele jogadas pela casa, tentando encontrar sinais que eu, cega, nunca quis ver. E eles estavam lá. Pequenos detalhes que agora gritavam. As saídas demoradas, as mensagens que ele escondia, o cheiro de perfume doce que não era meu. Até que um dia, a verdade veio toda de uma vez. Escancarada. Uma amiga, hesitante, com os olhos marejados, me chamou para conversar. Disse que já sabia há muito tempo, mas tinha medo de me ferir. E quando falou o nome, Débora, jovem, bonita, e pelo que diziam, ele havia há anos. A dor foi tão grande que me faltaram forças para gritar. Eu só sentei no sofá, abracei meus joelhos e chorei. Me vi sozinha, com os olhos inchados, a dignidade despedaçada. Me separei. Sem escândalo, sem barraco. Só dor. Uma dor surda, constante, que me corroía por dentro. Me tranquei no meu mundo. Desapareci dos encontros. Deletei minhas redes sociais. Evitava olhar nos olhos das pessoas na rua, com medo de ver pena, ou pior, julgamento. Era como se eu tivesse morrido por dentro. Como se a mulher que eu fui um dia tivesse se apagado, restando só um vulto triste, que se arrastava pelos dias. E foi numa noite dessas, deitada na cama, no escuro do quarto, com o telefone ao lado, que ele tocou. Número desconhecido. Meu coração disparou. Por um segundo, achei que fosse ele, o Fernando, arrependido, querendo pedir perdão, jurar amor. E ao mesmo tempo, eu temia que fosse. Porque eu não sabia se teria forças para ouvir a voz dele de novo. Atendi com a voz embargada. Alô? Do outro lado,
Uma voz que eu reconheceria até no inferno. É a Débora, a amante. Meu corpo gelou. Eu não consegui dizer nada. Um silêncio pesado pairou no ar, e eu podia ouvir minha respiração falha. Ela hesitou, a voz trêmula. Por favor, eu preciso te ver. É sobre o Fernando. É sério. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Fiquei ali, parada, com o telefone na mão e o coração disparado. As perguntas explodiam na minha cabeça. Por que ela? Por que agora? O que mais podia ter para dizer? Ele tinha voltado para ela? Ia se casar? Ia ter um filho? Ou, Deus me livre, tinha acontecido alguma tragédia? Levantei da cama num impulso, andei pelo quarto escuro, tentando organizar meus pensamentos. Me vi no espelho. Olhos fundos, cabelos desalinhados, um rosto que eu mal reconhecia. Eu tinha me deixado definhar. E ali, naquela imagem, algo em mim se acendeu. Peguei o telefone de novo, disquei o número de onde a ligação veio, mas a chamada não completava. Número restrito. Um aperto no peito. Sentei na beira da cama, e as lembranças começaram a invadir. A primeira vez que conheci Fernando, nosso primeiro beijo, o nascimento das crianças, as noites que ele jurava que eu era a mulher da vida dele. E junto com essas lembranças, vieram as sombras. As mentiras, os sumiços, as desculpas esfarrapadas. Eu tinha me enganado, me deixado iludir. Horas depois, quase amanhecendo, o telefone vibrou de novo. Uma mensagem dessa vez. Sem número, sem identificação. Apenas um endereço. Um lugar afastado da cidade. E embaixo, a frase: vem sozinha. Por favor. Minha mão suava. Meu coração, que já tinha sido tão destroçado, parecia pronto para outra queda. Mas o que me assustava mais era a sensação de que, de alguma forma, eu precisava ir. Como se aquela noite fosse mudar tudo. Ou terminar de me destruir. Sentei no chão, com as costas na parede, e ali, sozinha, fiz uma prece. Não por ele, não por ela, mas por mim. Para que, seja lá o que me esperasse, eu tivesse forças. Porque eu sabia, o que quer que a Débora tivesse para me dizer, ia doer. Muito. Eu passei a noite inteira acordada. O relógio no criado-mudo parecia zombar de mim, com seus ponteiros lentos e impiedosos, marcando cada minuto daquele tormento. Cada estalo da casa antiga, cada carro passando ao longe, fazia meu coração disparar como se fosse anunciar alguma tragédia. Que história era essa? Por que, depois de tantos anos, ela queria me ver? Logo ela, a única pessoa que eu jurei nunca mais permitir entrar na minha vida. Fechei os olhos, tentando encontrar algum consolo em lembranças antigas, mas tudo que vinha era dor. As palavras dela ecoavam, antigas, como cicatrizes abertas. Você não é nada sem ele. Eu tremia só de pensar. Que tipo de coragem ela achava que tinha para me procurar agora? E o pior, porque uma parte de mim queria ir. A manhã chegou sem piedade. Meus olhos estavam vermelhos, ardiam. Tentei tomar um café, mas o gosto era amargo como aquele passado que eu nunca consegui digerir. As mãos tremiam quando peguei o celular. Uma notificação. Uma mensagem. O número desconhecido, mas eu já sabia quem era. Encontro você às 16 horas, na pracinha da Rua das Palmeiras. Por favor, confie em mim só dessa vez.
Confiança. Aquilo era até piada. Confiança era algo que ela matou há muitos anos, junto com uma parte de mim que nunca mais se refez. E, mesmo assim, tinha alguma coisa. Um aperto no peito. Uma vozinha fraca sussurrando que talvez eu precisasse disso. Não para ela. Para mim. Para enterrar esse fantasma de vez ou, quem sabe, entender o que nunca fizeram questão de explicar. O tempo parecia não passar. Cada hora, um peso. Cada minuto, uma lembrança. Eu me vesti sem pensar, peguei o primeiro casaco velho que vi pela frente, amarrei os cabelos sem olhar no espelho. Fui como quem vai pro cadafalso, com os ombros pesados de histórias mal contadas e sentimentos sufocados. Cheguei cedo. A pracinha da Rua das Palmeiras ainda tinha aquele cheiro de infância, de pipoca doce misturada com o perfume das flores caídas. Vi o banco debaixo da árvore onde a gente brincava quando criança. Lembrei das risadas, dos segredos divididos e das mentiras. Porque, no fundo, tudo que ela foi para mim se perdeu no dia em que decidiu virar as costas. Sentei ali. O vento frio batia no rosto, e eu fechei os olhos por um instante. Lembrei da minha mãe dizendo: o tempo cura tudo. Mentira! O tempo só esconde. De vez em quando, a ferida lateja para lembrar que está viva. E, naquela hora, eu sentia ela pulsar. Foi quando vi uma figura vindo de longe. Por um segundo, pensei que fosse outra pessoa. Mas não. Era Débora. Os cabelos, antes longos e dourados, agora estavam curtos, desbotados. As roupas simples, sem brilho. E o olhar, cansado, apagado. Ela não era mais aquela mulher exuberante que atravessava os lugares fazendo todo mundo olhar. Era só uma sombra dela mesma. Ela parou a uns 2 passos de mim, hesitante. Eu podia ver suas mãos tremendo, os olhos marejados, mas eu estava dura, fria, como quem não quer se dar ao luxo de sentir. Antes de tudo, me perdoa. A voz dela era baixa, rouca, carregada de culpa. Não respondi. Meu corpo inteiro gritava, mas minha boca permaneceu fechada. Eu não devia nada a ela. Nem palavra, nem perdão. Ela respirou fundo e sentou ao meu lado, deixando um espaço entre nós. Como se soubesse que não podia se aproximar mais. Eu sei que você me odeia, e tem toda a razão. Se fosse ao contrário, eu também odiaria. E talvez mais. Um silêncio pesado caiu. As folhas das árvores dançavam com o vento, e eu pensei em ir embora. Mas, então, ela tirou um envelope da bolsa e colocou no meu colo. A mão dela tremia tanto que mal conseguiu sustentar. Tem algo que você precisa saber. Algo que eu devia ter contado há muito tempo. Mas eu fui covarde. Eu destruí tudo. Eu destruí você. E ele também. Meu peito apertou. Ele. Eu sabia de quem ela falava. Fernando. Eu não queria abrir aquele envelope. Parte de mim queria jogar longe, sair dali, deixar o passado apodrecer onde estava. Mas outra parte, a parte que nunca deixou de sangrar, precisava ver. Minhas mãos hesitaram antes de rasgar a borda. Lá dentro, uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Eu, Fernando e Débora, num verão de anos atrás. O sorriso dele ainda brilhava, daquele jeito que só ele sabia. Eu segurei a respiração. Um colar. Aquele colar. O que ele me deu no nosso último aniversário juntos.
Eu achava que tinha se perdido. Nunca soube o que aconteceu. E agora estava ali. E uma carta. O coração disparou. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Era a letra do Fernando. Aquele traço meio torto, apressado, como se as palavras quisessem sair antes da mão acompanhar. Minhas mãos gelaram. Eu olhei para Débora. Como? Minha voz saiu fraca, quebrada. Ela mordeu o lábio inferior, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele me deixou isso para te entregar. No dia em que ele foi embora. A dor veio como uma faca. A lembrança daquela noite maldita, da briga, das palavras ditas aos gritos, do carro partindo, da ligação que nunca mais veio. Eu fechei os olhos. Era demais. Por quê? Perguntei. Por que você ficou com isso? Por que não me entregou? Ela respirou fundo, e pela primeira vez, a máscara dela caiu de vez. Porque eu te invejava. Eu te invejei a vida inteira. Desde criança. Você era tudo que eu queria ser. E o Fernando, ele te amava de um jeito que eu nunca suportei. Eu achei que se eu tirasse isso de você, se eu escondesse, talvez doeria menos. Minhas lágrimas vieram, quentes, silenciosas. Eu odiava ela. Odiava. Mas, ao mesmo tempo, aquela confissão crua, miserável, mexia em lugares que eu tentei trancar a vida inteira. Ela se encolheu, chorando baixinho. Eu destruí vocês. Eu destruí ele. E agora não tem mais como voltar. Mas você merece saber a verdade. Pelo menos isso. Eu encarei a carta nas mãos. Meu dedo deslizou sobre o papel antigo. Eu não sabia se tinha forças para ler. Mas alguma coisa me dizia que ali dentro tinha algo que poderia mudar tudo. Olhei para ela. Se isso for mais uma mentira. Minha voz saiu cortante, quase um sussurro. Débora balançou a cabeça, desesperada. Não é. Eu juro. Eu só te peço uma chance. Uma. Para consertar, nem que seja um pouco, o mal que eu causei. O vento soprou mais forte, as folhas secas rodopiando pela pracinha. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro do papel antigo. E, com as mãos tremendo, abri a carta. As primeiras palavras me fizeram desmoronar. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui voltar. Minhas pernas fraquejaram. A pracinha girou ao meu redor. O peso da ausência, da saudade, da culpa, caiu sobre mim como um muro. Débora me olhava, como quem implorava por uma chance de redenção. E eu sabia que dali em diante, nada mais seria o mesmo. Mas antes que eu pudesse ler o resto, meu celular vibrou de novo. Uma mensagem. Número desconhecido. Se você quer saber toda a verdade sobre Fernando, venha até o antigo galpão às margens da Estrada Velha. Sozinha. 22 horas. Meu sangue gelou. Olhei para Débora. Ela também viu a mensagem e empalideceu. Não vá. Você não sabe o que está mexendo. Eu a encarei. Quem mandou isso, Débora? Ela ficou em silêncio. E foi nesse instante que eu soube. Ela sabia mais do que tinha dito. Muito mais. Minhas mãos tremiam. Era como se o papel queimasse entre meus dedos, mas eu não conseguia largar. Cada palavra daquela carta era uma punhalada silenciosa que cortava antigas feridas que eu sequer sabia ainda sangrarem. A letra de Débora estava trêmula, irregular, como quem escreve aos prantos.
Revelava segredos que, se contados em voz alta, pareceriam enredo de filme barato, mas eram a minha vida, meu passado, minhas cicatrizes. Fernando, o homem que um dia eu amei, que eu defendi diante de todos, mesmo quando as desconfianças batiam à porta, que eu perdoei em nome de um amor que, hoje, percebo, era apenas uma ilusão que me mantinha cega. O papel tremia nas minhas mãos suadas. Ele tinha envolvimento com gente perigosa. As palavras martelavam na minha cabeça. Débora relatava que, anos atrás, por acaso, ouviu uma conversa no escritório de um homem chamado Arnaldo, sócio de Fernando. Naquela tarde, enquanto esperava escondida, com medo de ser pega como amante, escutou o plano. Era sobre mim. Sobre um seguro de vida, um valor alto, e uma oportunidade que ele não podia perder. Engoli em seco. A garganta arranhava, o ar parecia mais pesado. Débora continuava a falar, os olhos marejados, mas firmes. Havia algo de verdadeiro naquela dor dela, algo que eu não esperava. Eu sei que sou a última pessoa que você quer ver, e muito menos ouvir. Mas eu precisei vir. A voz dela quebrou, e por um instante, vi a mulher por trás da amante. Uma mulher acuada, marcada, quebrada. Quando descobri, eu tentei avisar. Mas ele me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, faria comigo pior. Por isso eu sumi. Me escondi. E só voltei porque ele voltou a te rondar. E se eu ficar calada outra vez, vai ser pior. Eu queria gritar. Queria cuspir todas as palavras de ódio que carreguei por anos. Mas não saía. Um nó me travava. Foi então que ela tirou do bolso o bilhete. Um papel amassado, com a caligrafia que eu conhecia de olhos fechados. Se prepare. Hoje à noite. Meus pelos se arrepiaram. Ele tá por perto, Carolina. Ele nunca te esqueceu. E não é amor. É obsessão. A voz dela falhou, e ela apertou o papel nas mãos. Meu peito doía, latejava. Lembrei das vezes em que achei que o via na rua, de longe, e achava ser paranoia. Os telefonemas mudos no meio da madrugada. As rosas vermelhas deixadas no portão, sem bilhete. Não era imaginação. Débora olhou em volta, nervosa, como se alguém pudesse surgir a qualquer momento. Ele me fez jurar que hoje seria a noite. Disse que, ou você voltava para ele, ou não teria amanhã. Uma onda de náusea me tomou. Segurei na mesa para não cair. Débora se aproximou, e por um instante, achei que ia me abraçar. Mas parou no meio do caminho, hesitante, como quem sabe que não tem mais esse direito. Eu sei que o que eu fiz, com você, com seu casamento, foi imperdoável. Eu me apaixonei por ele. Eu fui fraca, idiota. Mas eu nunca imaginei, nunca soube do que ele era capaz. E quando soube, eu quase enlouqueci. Carolina, se eu não te contar isso agora, ele vai conseguir. E eu não vou aguentar carregar isso. As palavras dela caíam sobre mim como chuva gelada. Eu me lembrei de tudo. Do dia em que descobri a traição. Do grito preso na garganta, do quarto vazio, da aliança esquecida sobre a comoda. Da vergonha de encarar minha mãe, meus amigos, minha própria sombra. E agora, tudo voltava com outra cor, outra intensidade. Fernando não era apenas um homem infiel. Era um monstro. Débora então pegou a bolsa e puxou outra folha.
Um contrato. Reconheci o logo da corretora. Era a apólice do seguro de vida em meu nome, com data de renovação há 2 meses. Ele renovou, Carolina, e aumentou o valor. Sem você saber. Minha visão embaçou. Como ele ainda tinha acesso a isso? Como? Quem mais estava envolvido? Quantos dos que eu confiava seriam cúmplices? Débora tocou meu braço. Você precisa sair daqui. Precisa ir para um lugar seguro. Eu conheço gente. Posso ajudar. Afastei o braço. Por quê? Por que agora? Por que me proteger depois de tudo? Os olhos dela encheram d'água. Por que eu? Porque eu perdi minha irmã assim. Eu nunca contei isso pra ninguém. Ela foi vítima de um cara igual. E eu não consegui salvar. Eu carrego isso há anos, e eu jurei pra mim mesma que se algum dia eu pudesse impedir, eu faria. Nem que fosse pela mulher que eu mais magoei na vida. Ficamos em silêncio. A noite lá fora parecia mais escura. Um trovão rompeu ao longe, e uma brisa gelada entrou pela janela aberta. O celular dela vibrou. A tela acendeu. Cheguei. Onde você está? Era ele. Débora empalideceu. As mãos dela tremiam. Ela me olhou como quem pede desculpas, mas também súplica ajuda. Ele tá perto. Se ele descobrir que eu te avisei, eu tô morta. E você também. Uma lágrima desceu quente pelo meu rosto. Por um segundo, tudo que eu quis foi voltar no tempo. Ter dito não para aquele primeiro convite. Ter ignorado aquele olhar sedutor. Ter escutado os conselhos que me alertaram. Mas era tarde. E eu só tinha 2 opções. Ou corria. Ou enfrentava. E nesse instante, a campainha tocou. 3 toques rápidos. Meu coração disparou. Débora segurou meu braço, os olhos arregalados. É ele. Eu reconheço o padrão. Sempre foram 3. Ficamos paralisadas. O silêncio gritou entre nós. A porta continuava fechada, mas o som do lado de fora, passos, o ranger do portão, denunciavam a presença de alguém. Débora, com a voz embargada. Se eu sumir, se algo acontecer, vai na casa da Dona Lourdes, no bairro São Miguel. Ela sabe onde me encontrar. E, Carolina, me perdoa por tudo. A campainha tocou de novo. Eu respirei fundo. Era agora. O destino batia a porta. Nos dias que seguiram, vivi um verdadeiro turbilhão. Era como se o chão tivesse se partido sob meus pés e eu estivesse tentando, a todo custo, me agarrar a qualquer coisa que me impedisse de afundar. A polícia, fria e metódica, me fez reviver cada detalhe que eu queria esquecer. Tive que contar sobre o medo, sobre as ameaças veladas, sobre o silêncio que gritou dentro de mim por anos. Procurei um advogado, um senhor de voz grave e olhar cansado, que me recebeu com mais humanidade do que eu esperava. Ele ouviu tudo, sem interromper. No fim, segurou minha mão por um instante e disse: Eu sinto muito, mas você é mais forte do que imagina. Aquelas palavras, ditas com tanta sinceridade, me fizeram desabar. Chorei na sala dele, sem vergonha, sem máscara. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém via minha dor sem me julgar. Débora ficou ao meu lado. E, contra todas as expectativas, tornou-se meu alicerce. Ela passou a me ajudar com documentos antigos, contratos esquecidos em caixas empoeiradas,
mensagens que eu mesma havia apagado da memória. Fotos, tantas fotos. Algumas me fizeram sorrir de saudade de quem eu era, outras me fizeram querer rasgar tudo e nunca mais olhar para trás. O ódio que eu sentia por ela foi virando um nó confuso, apertado no peito. Dava raiva, porque ela tinha mentido, omitido, manipulado. Dava pena, porque eu enxergava o desespero nos olhos dela quando falava do passado. Mas, acima de tudo, dava alívio. Porque, no fundo, por mais torto que fosse, ela tinha me salvado de algo pior. E isso era um peso difícil de carregar. Comecei terapia. A primeira sessão foi quase insuportável. Falar sobre mim, sobre o que eu sentia, era como cutucar feridas ainda abertas. Mas a psicóloga, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso calmo, me olhou de um jeito que fez o peito doer. Você não precisa ter pressa. Só precisa ter coragem de começar, disse ela. Voltei para a igreja. As primeiras vezes foram estranhas. Me sentia deslocada, suja, como se todos ali soubessem o que eu tinha vivido. Mas então encontrei Dona Celina, aquela senhora baixinha de olhos brilhantes que me conhecia desde menina. Ela me abraçou forte e disse no meu ouvido: Deus nunca te abandonou, minha filha, e Ele não vai começar agora. Reencontrei amigas antigas. Algumas me receberam de braços abertos, outras com certa distância, como quem não sabia direito como lidar com a minha dor. Mas só de ouvir meu nome sendo chamado com carinho, já era mais do que eu esperava. Cada passo que eu dava era uma batalha. Cada noite, um medo novo. Eu acordava suada, o coração disparado, achando que tudo aquilo era só um pesadelo e que, a qualquer momento, voltaria ao inferno de antes. Mas aos poucos, fui me reconhecendo no espelho. O olhar cansado deu lugar a um brilho tímido. O sorriso voltou, pequeno, mas sincero. Passei a dormir sem trancar a porta do quarto. Coisas simples, que para qualquer outra pessoa pareceriam bobagem, mas para mim eram vitórias. Certa noite, tive um sonho estranho. Eu e Débora, correndo numa estrada de terra escura, ladeada por árvores secas e retorcidas. O vento uivava, como se a própria noite nos perseguisse. A gente corria, de mãos dadas, com o medo estampado no rosto. No fim da estrada, uma luz. Fraca, mas presente. Corríamos na direção dela, como se aquilo fosse a única chance de salvação. Acordei ofegante, o peito apertado, o quarto mergulhado no silêncio. E soube, no fundo da alma, que algo ruim estava para acontecer. Na manhã seguinte, Débora apareceu em casa mais cedo do que o habitual. O rosto abatido, os olhos vermelhos de quem não dormiu. Eu ainda estava de camisola, tentando tomar um café que esfriava na xícara, quando ela entrou sem bater. A gente precisa conversar, disse, a voz falhando. Senti um arrepio subir pela espinha. O que foi agora? Perguntei, tentando soar firme. Ela hesitou. Passou a mão pelos cabelos, mordeu o lábio inferior. Sentou-se à minha frente e encarou a mesa. Eu não contei tudo, confessou, a voz quase um sussurro. O ar ficou pesado. Senti as mãos suarem e uma vontade insana de sair correndo dali. Como assim, Débora? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ela me olhou, e nos olhos dela havia algo que eu não via há anos. Medo. Tem uma pessoa que sabe de tudo. E ele tá de volta. Meu coração deu um salto. Quem? Sussurrei.
Ela demorou alguns segundos para responder. O som da rua, dos pássaros, do vento nas árvores, tudo parecia ter desaparecido. Rafael. O nome caiu como uma pedra no meio do peito. Rafael. O homem que tinha destruído minhas noites de sono, minhas certezas, minha paz. Achei que ele estivesse longe, esquecido, enterrado num passado que eu lutei tanto para deixar para trás. Débora segurou minha mão, os olhos implorando. Ele mandou recado. Disse que quer te ver. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Isso só pode ser brincadeira, eu disse, mas a voz falhou. Eu juro, ela insistiu, apertando meus dedos. Ele sabe onde você tá, sabe de tudo. E se a gente não fizer nada, ele vai aparecer. Fiquei em silêncio, sentindo o gosto amargo do medo na boca. 1 milhão de lembranças vieram como uma enxurrada. Gritos, portas batendo, mãos frias, promessas quebradas. Débora puxou o celular do bolso. Ele mandou isso hoje de manhã. Era uma mensagem. Um número desconhecido. A tela tremia na minha frente. Nos vemos em breve. O mundo girou. A cozinha ficou pequena, abafada. Débora tentava dizer alguma coisa, mas o som parecia distante. Eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu tinha que me preparar. Porque o passado estava voltando. E dessa vez, eu não ia fugir. Olhei para ela, os olhos cheios de lágrimas e uma raiva misturada com pavor. Se ele aparecer, eu mesma acabo com isso. Ela respirou fundo. Eu te ajudo. Ficamos ali, em silêncio, o peso do que estava por vir pairando entre nós. Eu sabia que nada mais seria como antes. Que os dias de sossego haviam acabado. E, no fundo, uma parte de mim queria esse acerto de contas. Porque, para seguir em frente, às vezes, é preciso encarar os fantasmas. E naquela noite, antes de dormir, olhei o espelho mais uma vez. O reflexo me encarava de volta, com os olhos cansados e a coragem de quem já tinha perdido tudo, menos a vontade de lutar. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma nova mensagem. Te vejo amanhã. O coração disparou. E eu soube que a tempestade estava só começando. Era noite. A casa estava mergulhada numa penumbra triste, dessas que parecem pesar sobre a pele. A luz fraca do abajur tremeluzia, projetando sombras tortas nas paredes. Lá fora, a chuva batia mansa contra as vidraças, como se o céu também carregasse alguma dor. Eu estava sentada na sala, com as mãos entrelaçadas, tentando sufocar a ansiedade que crescia no peito. Um frio percorreu minha espinha, daqueles que a gente sente antes de algo ruim acontecer, mesmo sem saber o que. Meu coração batia pesado, e eu me perguntava se era o eco das lembranças ou um presságio. Foi então que a campainha tocou. Um som simples, cotidiano. Mas naquela noite, soou como um trovão, rompendo a tensão suspensa no ar. Levantei devagar, as pernas pesadas, como se cada passo fosse um esforço contra um passado que eu tentava esquecer. Quando abri a porta, o mundo pareceu parar. Fernando. O mesmo olhar sombrio que me atormentava há anos. O mesmo sorriso frio, que escondia promessas e ameaças. Ele estava ali, encharcado de chuva, mas parecia que nem sentia o frio. Carregava nos olhos o rancor dos dias em que perdeu o controle sobre minha vida. A gente precisa conversar, ele disse, a voz baixa, rouca, como se cada palavra carregasse o peso de tudo que ficou entre nós.
Antes que eu conseguisse responder, Débora apareceu atrás de mim. Não, ela disse, firme, sem tremer. Hoje não. O tempo, então, perdeu o compasso. O passado veio como um vendaval. Me lembrei da primeira vez que vi Débora, com aquele olhar superior, a maneira como ela me humilhou, como destruiu meu casamento com sorrisos falsos e palavras doces. E agora, ali, de frente para Fernando, ela era outra mulher. Ou talvez sempre tivesse sido assim, mas eu nunca quis enxergar. Fernando tentou avançar, forçando a entrada. Débora se colocou entre nós, os olhos fixos nele, como se encarasse um fantasma do próprio passado. Vai embora, Fernando. Ela gritou, a voz embargada, mas firme. Ele empurrou. Ela resistiu. Foi tudo rápido demais. Um empurra-empurra. Gritos abafados pela tempestade que castigava a rua. A sala parecia girar. Meus pés presos ao chão. Uma mistura de medo, raiva e desespero tomou conta de mim. E então, um disparo. O som seco do tiro ecoou pela casa como um lamento. O silêncio veio logo depois, denso, cortante. Fernando fugiu antes que eu percebesse. A porta aberta, a chuva invadindo a sala, e Débora, caída no chão. Corri até ela. A roupa tingida de vermelho. Os olhos úmidos, mas não de medo. Ela me olhou como quem pede desculpas por uma vida inteira de erros. Me perdoa, ela sussurrou, a voz quase inaudível, quebrada. Eu segurei sua mão, e naquele toque senti o peso de tudo que carregávamos. Anos de mágoas, ofensas, traições. Lembrei de todas as noites em que chorei por culpa dela, todas as vezes em que desejei que ela desaparecesse da minha vida. Mas naquele instante, só consegui chorar. Um choro bruto, rasgado, como há muito tempo não chorava. A ambulância chegou junto com a polícia. A casa cheia de luzes e sirenes. Mas para mim, tudo parecia distante. Só existia aquela mão, fraca, se agarrando à minha. Débora sobreviveu. Os dias seguintes foram estranhos. Um misto de alívio e culpa. Eu sentava ao lado dela no hospital, ouvindo as máquinas apitarem, os médicos entrando e saindo, e me perguntava por que ela tinha feito aquilo. Por que se colocar entre mim e Fernando? Que demônios ela carregava para decidir se redimir justamente agora? Na segunda noite, enquanto a chuva voltava a cair, ela pediu para me ver a sós. Eu merecia coisa pior, disse, a voz rouca, olhando o teto. Fiz muito mal para você. Pro seu casamento. Pro seu coração. E fiz pior para mim. Porque cada vez que eu te machuquei, era como se eu tentasse apagar a dor que eu sentia por dentro. Mas ela só crescia. Ficamos em silêncio. Aquelas palavras martelavam em mim. Eu te invejei, ela confessou, com lágrimas nos olhos. A tua coragem, tua alegria, a forma como ele te amava. Eu não sabia lidar com isso. Então fiz o que achei que me traria paz. Destruí você. Mas a verdade é que eu destruí a mim mesma. Uma parte de mim queria gritar. Queria jogar na cara dela tudo o que sofri. Mas outra parte, cansada, ferida, entendia. Era fácil odiar Débora. Difícil era aceitar que, no fundo, éramos duas mulheres quebradas pelos mesmos erros, pelo mesmo homem. Nos dias que se seguiram, fui descobrindo pedaços dela que eu desconhecia. A infância marcada pela rejeição do pai. A solidão de uma mãe ausente.
Os relacionamentos vazios. O medo absurdo de ser esquecida. E cada história dela feria um canto meu que eu fingia já ter cicatrizado. Você não precisa me perdoar, ela dizia. Mas, se puder, se liberta disso. Desse ódio. Ele só faz a gente apodrecer por dentro. Demorei. Demorei muito. Mas numa tarde, enquanto a luz entrava pela janela do quarto e pintava o rosto dela de dourado, eu percebi. O perdão não era para ela. Era para mim. Para parar de carregar aquele peso. Para olhar no espelho e não ver mais a vítima, mas a mulher que sobreviveu. Hoje, somos amigas. Não dessas que se ligam todo dia, ou que esquecem passado. Mas amigas porque decidimos parar de ser prisioneiras dele. Nunca vou esquecer o que ela fez. Nunca. Algumas marcas a gente aprende a respeitar, não a apagar. E você? Você conseguiria perdoar alguém que um dia te destruiu, se essa pessoa salvasse a sua vida? Cuidado! A resposta nunca é tão simples quanto parece. Naquela noite, enquanto ajeitava as cobertas dela no hospital e ouvia a respiração calma, um celular começou a vibrar. Era o telefone dela. Na tela, o nome de Fernando. Chamando. Insistente. Meu sangue gelou. Olhei para Débora, que dormia, e pro aparelho, que continuava vibrando. Ali, entendi. Essa história ainda estava longe de terminar.